Ele era um rei num castelo de vidro, e acabou de atirar a primeira pedra ao seu próprio reflexo. Damian Blackwood, um nome sussurrado com inveja em salas de reuniões e salões de baile, tinha tudo. Um império de $1.000 milhões, um legado a proteger e uma esposa, Linda, cuja graça era a única moeda que o seu dinheiro não podia comprar. Ela carregava o seu herdeiro, o futuro da dinastia Blackwood. Mas um sussurro de um novo nome, Isabella, prometia um tipo diferente de futuro, um de paixão ardente e adoração incondicional. Isto não é uma história de amor. Esta é a história de um erro colossal, uma vingança meticulosamente planeada e o dia em que o rei percebeu que tinha trocado voluntariamente o seu reino inteiro por uma mentira lindamente construída, perdendo a única mulher que alguma vez o viu verdadeiramente. Damian Blackwood operava segundo um princípio simples: controlo. Controlava salas de reuniões com a precisão cirúrgica de um predador experiente. Controlava mercados com apostas ousadas e de alto risco. E controlava sua vida com uma disciplina autoimposta rígida que o tinha moldado no titã da indústria que era aos 42 anos. A sua casa, uma mansão minimalista e extensa nas colinas Esmeralda do norte da Califórnia, era um testemunho desse princípio. Cada peça de arte, cada ângulo da arquitetura, cada lâmina de relva meticulosamente aparada nos vastos jardins era um reflexo da sua vontade. A sua esposa, Linda Vance, era suposto ser a aquisição perfeita final nesta vida curada. E durante 5 anos, foi. Ela não era uma bajuladora nem um troféu. Linda, com seu passado em história da arte e uma inteligência silenciosa que via através da arrogância do mundo de Damian, era sua âncora. Ela era calma na tempestade autogerada dele. A única pessoa que conseguia encarar os seus intensos olhos cinzentos sem vacilar e a única que se atrevia a desafiá-lo. Ele confundia sua postura com passividade, a sua força com mera teimosia. A vida deles, para o mundo exterior, era uma tapeçaria de sucesso invejável. Para Damian, estava a tornar-se numa gaiola dourada de previsibilidade. Os jantares educados, os bailes de caridade, a perfeição estéril da casa deles, tudo fazia parte da marca Blackwood. Mas era uma marca que ele começava a achar sufocante. Linda, sempre perspicaz, notou a mudança. Os silêncios entre eles tornaram-se mais longos, preenchidos com o zumbido não dito da inquietação dele. Pareces estar noutro mundo, disse ela uma noite, com a mão pousada na sua barriga em crescimento. Com 4 meses de gravidez, ela estava luminosa, um retrato de maternidade serena que parecia apenas amplificar o desconforto de Damian. Eles tinham desejado esta criança, ou assim ele dizia a si próprio. Era o próximo passo lógico. A garantia da linhagem Blackwood. Ele baixou seu tablet. A luz azul dos indicadores bolsistas refletida nos seus olhos. Tenho muita coisa na cabeça. A fusão com a Harrison está a revelar-se complicada. Era mentira. A fusão com a Harrison já estava concluída. Outra pena no seu chapéu. A verdadeira complicação era uma mulher chamada Isabella Rossi. Isabella era tudo o que Linda não era. Era um furacão de emoção e elogios efusivos. Uma jovem analista de marketing numa das suas empresas subsidiárias tinha chamado a atenção dele num retiro da empresa. Onde Linda era refinada, Isabella era bruta. Onde Linda era um porto calmo, Isabella era uma tempestade excitante e perigosa. Ela olhava para ele não como Damian Blackwood, o marido, mas como Damian Blackwood, o conquistador, o gênio, o deus. A sua admiração era uma droga, e Damian, um homem que se considerava imune a todos os vícios, estava a tornar-se um viciado desesperado. O caso deles começou com almoços clandestinos que fervilhavam com energia proibida. Ele, o CEO, e ela, a analista de olhos brilhantes que pendia de cada uma das suas palavras. Ela fazia-o sentir-se jovem, vital, visto, de uma forma que ele não sentia há anos. Enviava-lhe mensagens ofegantes no meio de reuniões do conselho. A pensar em ti. Eles não fazem ideia de que um rei caminha entre eles. Ele lia-as e sentia um choque de validação que o amor calmo e constante da sua esposa já não lhe proporcionava. Linda, entretanto, preparava um quarto de bebê. Escolheu paletas suaves e neutras de gênero, em tons de sálvia e creme. Consultava pediatras. Lia livros sobre desenvolvimento infantil. Estava a criar um ninho, a construir um mundo suave e seguro para a criança que tinham criado, alheia à bola de demolição que se aproximava.
O primeiro tremor surgiu durante um jantar com o amigo mais antigo de Damian, Jonathan Finn. Jonathan, um homem cuja lealdade só era superada pela sua franqueza, observava Damian e Linda com uma expressão preocupada. Damian estava distraído, a olhar constantemente para o telemóvel debaixo da mesa. Está tudo bem, Damian? Perguntou Jonathan, com a voz baixa. Nunca estive melhor, respondeu Damian. Rápido demais. Linda ofereceu um sorriso plácido, mas os seus olhos traíam um vislumbre de preocupação. Ele tem trabalhado tanto. Mais tarde nessa noite, a fachada quebrou-se. Damian estava no seu escritório, supostamente numa chamada tardia com o escritório de Tóquio. Linda, precisando de lhe perguntar sobre uma consulta pré-natal que se aproximava, empurrou a porta sem bater. Ele não estava ao telefone. Estava de pé junto à janela, de costas para ela. A sua voz era um murmúrio baixo e íntimo. Eu sei, Izzy. Também tenho saudades tuas. Não, ela está a dormir. Em breve. Prometo. Em breve. O mundo inclinou-se no seu eixo. Linda sentiu o sangue desaparecer do rosto. Izzy. O nome foi um golpe físico. Recuou lentamente, levando a mão à boca para conter um soluço. Não o confrontou. Confrontos não faziam parte da sua natureza. A sua mente, afiada e analítica, entrou em sobrecarga. Isto não era um erro passageiro. O prometo, em breve ecoava-lhe na cabeça. Isto era um plano. Nas semanas seguintes, Linda observou seu marido como se fosse um estranho. Viu as mentiras nos olhos dele, os olhares furtivos para o telemóvel, o cheiro de perfume de outra mulher nos seus fatos. O homem que ela amava, o homem cujo filho carregava, estava a desmantelar metodicamente a vida deles. O seu coração partiu-se, mas a sua determinação endureceu. Isto já não era apenas sobre ela. Era sobre o seu filho. O ponto de ruptura chegou numa terça-feira. Chovia uma garoa implacável e miserável que combinava com o frio temor no coração de Linda. Damian chegou à casa cedo, com o rosto mascarado por uma determinação sombria. Encontrou-a na biblioteca, com um livro pousado, esquecido, no colo. Linda, começou ele, sem preâmbulos. Precisamos de conversar. Ela limitou-se a olhá-lo, o seu olhar claro e inabalável. É mesmo? A simplicidade da sua pergunta desarmou-o. Ele tinha ensaiado um discurso, uma explicação cuidadosamente formulada, repleta de frases como afastamo-nos e caminhos diferentes. Mas ao olhar para ela agora, para sua dignidade silenciosa e o suave inchaço da sua gravidez, as palavras souberam-lhe as cinzas na boca. Ainda assim, avançou, impulsionado pela promessa intoxicante da adoração de Isabela. Não sou feliz, disse ele, as palavras soando infantis até aos seus próprios ouvidos. Já não sou há muito tempo. Conheci alguém. Eu sei, disse Linda suavemente. Isabela Rossi, analista júnior, 26 anos, gosta de caminhadas, e aparentemente, dos maridos das outras. Damian ficou a olhar para ela, atônito. Tinha-a subestimado grosseiramente. Linda levantou-se finalmente, a mão pousada de forma protetora na barriga. O movimento era régio, poderoso. Então é melhor que o teu advogado entre em contato com o meu. Presumo que o Arthur Cointon continue a representar-te. Eu vou contratar a Margaret Walsh. Ela é a melhor. Margaret Walsh. O nome pairou no ar. Walsh era uma tubarão, a advogada de divórcios mais temida do estado, conhecida por desmantelar patrimônios matrimoniais com brutal eficiência. A menção do seu nome foi o primeiro sinal para Damian de que esta não seria a separação amigável e fácil que tinha imaginado. Não tornes isto feio, Linda, avisou ele, com uma pitada de ameaça na voz. Pela primeira vez, uma centelha de fogo acendeu-se nos olhos calmos dela. Foste tu que trouxeste o feio para esta casa, Damian. Trouxeste-o para nossa cama e trouxeste-o para a vida do nosso filho por nascer. Eu vou simplesmente proteger o que é meu. Agora sai. Ele hesitou, um vislumbre de algo, dúvida, arrependimento, cruzando-lhe o rosto. Olhou para a barriga dela, para o futuro que descartava com tanta leviandade, mas depois a imagem do olhar adorador de Isabela inundou-lhe a mente, um antídoto potente para a culpa. Virou-se e saiu da biblioteca, saiu da casa e saiu da vida que tinha construído,
convencido de que caminhava em direção ao sol, sem nunca perceber que marchava diretamente para uma armadilha meticulosamente preparada. Linda ficou junto à janela e observou o carro dele desaparecer pela longa entrada encharcada de chuva. A tempestade tinha passado e ela ficou de pé nos escombros. Mas ela não estava destruída. Estava apenas a começar a lutar. O divórcio não foi uma batalha. Foi uma dissecação clínica e brutal de uma vida. Damian, habituado a vencer, viu-se bloqueado a cada passo. Margaret Walsh, a advogada de Linda, fez jus à sua reputação. Era um vendaval de cabelos grisalhos, comoções, injunções e pedidos de revelação de provas que deixaram a equipa jurídica de Damian, liderada pelo habitualmente imperturbável Arthur Coington, em choque. Ela não está só a ir atrás dos bens, Damian, disse Arthur, com o rosto sombrio, durante uma das muitas reuniões tensas no seu gabinete revestido a nogueira. Ela está a construir uma narrativa. A esposa grávida abandonada, o marido adúltero. No tribunal da opinião pública, e possivelmente num real, tu já estás a perder. Damian, alimentado pelas constantes garantias de Isabela, via aquilo como o ato desesperado final de uma mulher desprezada. Paga-lhe, Arthur. Dá-lhe o que quiser. A casa, um acordo. Quero isto resolvido. Isabela era sua sombra durante este período, uma presença constante a sussurrar doçura venenosa ao ouvido. Mudou-se para o seu luxuoso apartamento na cobertura, um espaço moderno e austero que mais parecia um showroom do que uma casa. Ela só te quer punir, meu amor, dizia ela, com os dedos a traçar padrões nas costas dele enquanto ele lia e-mails mordazes do seu advogado. Ela não suporta ver-te feliz. Nunca amou o verdadeiro tu, o poderoso, o indomável. Eu amo. As palavras dela eram um bálsamo para o seu ego, que era diariamente ferido pelo processo. Linda recusava-se a falar com ele diretamente. Toda a comunicação era filtrada pelos seus advogados. Margaret Walsh apresentou provas dos gastos pródigos de Damian com Isabela. Presentes luxuosos, férias secretas, pelo menos um carro de luxo. Tudo enquanto ainda era casado com a sua cliente grávida. O acordo pré-nupcial que ambos tinham assinado era sólido, mas Walsh estava a minar as suas fundações, argumentando por um acordo muito maior, com base em sofrimento emocional e quebra do dever fiduciário de Damian para com a parceria conjugal. Linda, por seu lado, permanecia um fantasma. Não divulgava histórias à imprensa nem se envolvia em ataques públicos. O seu silêncio era sua arma mais poderosa. Pintava-a como uma figura de dignidade trágica, uma perseção que não passou despercebida ao círculo restrito de famílias aristocráticas em que se moviam. Os convites para Damian para eventos sociais antigos secaram. Velhos amigos tornaram-se distantes. Ele estava, lenta mas seguramente, a ser excluído do seu próprio mundo. Convencia-se de que não se importava. Tinha Isabela. A vida deles era um turbilhão de paixão. Ela encorajava suas decisões mais impulsivas, celebrava sua impiedade nos negócios como sinal de gênio, e olhava para ele com uma intensidade que o fazia sentir-se o centro do universo. Deixa-os falar, ronronou ela uma noite, servindo-lhe outro copo de uísque caro. Vamos construir o nosso próprio mundo, um melhor. O divórcio foi finalizado 6 meses depois de ele ter saído. O acordo foi impressionante. Linda ficou com a casa da família, uma parte significativa dos seus ativos líquidos e um acordo de pensão de alimentos tão blindado que era praticamente uma fortaleza. Damian, na pressa de se libertar, assinou tudo, ansioso por encerrar o capítulo. No dia em que os papéis foram assinados, sentiu uma onda de alívio tão profunda que o deixou quase tonto. Ele estava livre. Pediu Isabela em casamento nessa mesma noite, num restaurante que transbordava estrelas Michelin. Apresentou-lhe o anel de diamantes, uma pedra impecável de 10 quilates que ofuscava o elegante anel antigo que tinha dado a Linda. A reação de Isabela foi tudo o que ele esperava. Ela chorou. Gritou de alegria. Atirou-se aos seus braços, a voz num sussurro teatral que virou cabeças por toda a sala de jantar. Sim, 1000 vezes sim, meu rei. O casamento foi planeado num turbilhão de extravagância, uma contradição direta à cerimônia silenciosa e de bom gosto que tinha tido com Linda. Isabela queria um espetáculo, uma afirmação. Temos de lhes mostrar, Damian, insistia ela. Temos de lhes mostrar a todos o quão felizes estamos,
o quão pouco importa o julgamento deles. Casaram-se 2 meses depois, numa vinha histórica em Napa Valley, que Damian comprou para a ocasião. Foi um evento carregado de ostentação. Cisnes no lago artificial, um chefe celebridade trazido de Paris, e uma orquestra tocar sob um toldo com 1000 luzes de fada. Isabela estava deslumbrante num vestido de alta costura que era mais sereia do que noiva. Durante a recepção, Arthur Cointon puxou Damian de lado, o rosto marcado por preocupação. Um conselho como amigo, não apenas como teu advogado, começou ele, a voz baixa. Faz um pós-nupcial, bem forte. Damian crispou-se. Estás a falar a sério, Arthur, logo hoje. Vi-a com as amigas esta noite. Vi a maneira como ela olha para tudo isto, disse Arthur, gesticulando vagamente em direção ao ambiente opulento. Não é adoração, Damian. É avaliação. Tem cuidado. Damian descartou o aviso como inveja disfarçada. Arthur sempre tinha sido protetor de Linda. Voltou para sua noiva, que dominava a sala, rindo alto, a mão pousada possessivamente no seu braço. A lua de mel foi uma viagem de 2 semanas pelos resorts mais exclusivos do Pacífico Sul. Foi nas areias brancas de Bora Bora que surgiu a primeira fissura, quase imperceptível, na fachada perfeita de Isabela. Damian estava ao telefone com o CFO da empresa, a discutir uma queda repentina nas ações do mercado asiático. Era um assunto sério e complexo que exigia total atenção. Isabela, que estava a apanhar sol, aproximou-se, enlaçando os braços ao redor do seu pescoço por trás, pressionando o corpo escassamente coberto contra ele. Vem para a água comigo, meu amor, murmurou ela, ignorando a conversa tensa que ele mantinha. Dá-me 1 minuto, Izzy. Isto é importante, disse ele, num tom seco. Ela recuou, um vislumbre de algo frio nos olhos. Mais importante do que eu. Estamos em lua de mel, Damian. Prometeste não trabalhar. É uma empresa de 1.000 milhões, Isabela. Não entra em lua de mel, respondeu ele, frustrado. O beicinho que ela fez era ensaiado, mas pela primeira vez ele viu o cálculo por trás. Está bem, disse ela, virando costas. Vou nadar sozinha. O tom era birrento, infantil. Um contraste gritante com a forma como Linda teria lidado com a situação. Ela teria compreendido a gravidade da chamada, trar-lhe-ia um café e dar-lhe-ia o espaço necessário. Uma parceira silenciosa no seu sucesso. O pensamento era indesejado, e ele afastou-o. Mais tarde nesse dia, como que a compensar o seu estado de espírito, Isabela era novamente o retrato da afeição. Mas algo tinha mudado. Damian tinha visto a cablagem por trás do belo painel de controlo. Entretanto, de volta à Califórnia, Linda deu à luz um menino saudável. Chamou-lhe Theodore Vance, não Blackwood. Enviou um simples anúncio de nascimento para o escritório de Damian através de Margaret Walsh. Continha apenas o nome do bebê, a data de nascimento e o peso. Não havia nota pessoal, nem pedido de visita. Apenas factos frios e duros. Damian estava no seu novo escritório, um espaço elegante e impessoal num edifício que Isabela insistira que comprassem, quando o anúncio chegou. Ele ficou a olhar para o nome, Theodore Vance. A eliminação do seu próprio nome era uma declaração profunda de corte definitivo. Sentiu uma dor inesperada, um vazio profundo que nada tinha a ver com ego, e tudo a ver com uma sensação de perda irreversível. Isabela entrou no escritório, lançou um olhar ao cartão que ele segurava e bufou. Theodore Vance. Que banal. E como se atreve? Ele é teu filho. Sim, disse Damian em voz baixa. É. Bem, não deixes que isso te afete, disse ela, sentando-se na sua secretária. Podemos ter os nossos próprios filhos. Melhores filhos. Verdadeiros Blackwoods. Ela sorriu, mas o sorriso não lhe chegou aos olhos. Em seguida, mudou de assunto, direcionando a atenção dele para uma proposta de novo logótipo da empresa que tinha encomendado. Fora com o velho, venha o novo, certo, querido. Ele olhou para a nova esposa, resplandecente num vestido de estilista, o rosto uma máscara de ambição e entusiasmo. Pensou em Linda, provavelmente assegurar o filho naquele exato momento. Tinha assinado os papéis, dito os votos, feito a festa. Tinha conseguido tudo o que achava que queria. Então, por que razão se sentia subitamente o homem mais pobre do mundo?
O arrependimento, frio e cortante, estava apenas a começar a enraizar-se. O primeiro ano de casamento de Damian com Isabela foi uma lição magistral em guerra psicológica, embora ele só tenha reconhecido isso em retrospectiva. Na altura, parecia uma nova vida apaixonada, embora tumultuosa. A primeira e mais imediata mudança foi o seu isolamento. Começou de forma subtil. Amigos antigos como Jonathan Finn, que tentaram manter o contato, foram recebidos com uma barreira polida, mas impenetrável, de Isabela. Oh, o Damian adoraria, dizia ela ao telefone, a voz carregada de um pesar sintético. Mas ele está atolado. Vamos lançar a nova iniciativa europeia. Está a trabalhar 24/7. É tão dedicado. Depois desligava e virava-se para Damian. O Jonathan voltou a ligar. Não percebe que estás a construir um império, não a gerir um clube social? Ela apresentava isso como proteção do tempo dele, como se fosse uma campeã da sua ambição. Lentamente, as chamadas cessaram. Os convites desapareceram por completo. O seu mundo encolheu até conter apenas uma pessoa. Ela. A sua influência começou a infiltrar-se nos negócios. Blackwood Industries. A empresa era o seu legado, construída sobre os alicerces que o pai deixará. Era parte da sua identidade. Isabela demonstrava um interesse inquietante pelo funcionamento interno da empresa. Aquele membro do conselho, o Sr. Sterling. É um fóssil, querido, comentou ela certa noite, a deslizar pelo tablet com os perfis executivos da empresa. Está a atrasar-te. Precisamos de sangue novo, pessoas que partilhem a tua visão. George Sterling está nesta empresa há 40 anos, contrapôs Damian. Era o braço direito do meu pai. A sua sabedoria é inestimável. Sabedoria. Isabela riu-se, um som tilintante que começava a irritar-lhe os nervos. Ou estagnação. A sabedoria dele é a razão pela qual os lucros do terceiro trimestre da divisão tecnológica ficaram estagnados. Precisamos de disruptores, não de dinossauros. Começou a recomendar pessoas. Um primo para um cargo de gestão intermédia. Uma amiga da escola de negócios para uma função de consultoria. Cada um apresentado como uma mente brilhante, um tubarão que impulsionaria a empresa para frente. Damian, ainda apanhado na suposta crença dela nele, cedeu em algumas nomeações, querendo mostrar que valorizava a opinião dela. Foi um erro. As novas contratações eram leais apenas a ela. Criaram uma rede isolada dentro da empresa, reportando informações diretamente a Isabela antes mesmo de chegarem à secretária de Damian. Começou a sentir-se um convidado na sua própria empresa. As decisões estavam a ser moldadas e influenciadas muito antes das reuniões oficiais acontecerem. A pressão financeira também começou a aumentar. Os gastos de Isabela eram vorazes. Não se tratava apenas de roupas ou joias. Eram coisas maiores, mais permanentes. Uma coleção de arte que ela insistia que precisavam, como capital cultural. Uma renovação completa da Penthouse que custou milhões. Um capricho para comprar um chalé em Aspen. Quando Damian tentava sugerir prudência, a reação dela era rápida e cortante. Estamos com problemas de dinheiro, Damian? Perguntava ela, os olhos arregalados com uma inocência fingida. O grande Damian Blackwood a ter dificuldades para manter a mulher no estilo a que se habituou? Que vergonha para ti! A acusação atingia o coração do seu orgulho. Ele era Damian Blackwood. Ele não tinha problemas de dinheiro. A máscara caía de forma mais dramática em privado, longe de qualquer audiência. A mulher adoradora e reverente por quem se apaixonara era substituída por uma estranha exigente e volátil. Se chegava tarde a casa por causa de uma verdadeira crise de negócios, não era recebido com compreensão, mas com acusações. Com quem estavas? Já estás farto de mim? É isso. Uma noite encontrou-a no seu escritório de casa a remexer nos seus papéis privados. Não eram documentos da empresa, mas ficheiros pessoais, cartas antigas, fundos familiares, o testamento do pai. O que estás a fazer? Exigiu ele, uma fúria fria subir-lhe por dentro. Aquilo parecia uma violação de outra magnitude. Ela não vacilou. Levantou um grosso documento legal. Estava só a tentar entender o nosso patrimônio. É tão complicado. Quero ser uma boa parceira, saber como te ajudar a gerir as coisas.
Ela sorriu docemente, mas os olhos eram como lascas de gelo. Por exemplo, este fundo para Theodore Vance. Parece excessivamente generoso para uma criança cuja mãe apagou teu nome. A menção do filho foi uma crueldade deliberada e calculada. Isso não te diz respeito, disse Damian. A voz perigosamente baixa. Sai do meu escritório. Nosso escritório, corrigiu ela. A voz subitamente dura. Esta casa também é minha. Nunca te esqueças disso. A discussão que se seguiu foi vulcânica. Pela primeira vez, viu o veneno cru, não diluído, de que ela era capaz. Atirou insultos a ele, a Linda, a sua família. Chamou-o fraco por ainda se importar com o filho que nunca via. Patético por deixar a ex-mulher escapar impune no divórcio. A briga terminou com Isabela a atirar uma garrafa de cristal de valor incalculável, um presente do seu falecido pai, contra a parede. Enquanto ele ali ficou, entre os cacos de vidro e o cheiro a conhaque derramado, a ilusão de Isabela partiu-se finalmente, de forma irreversível. Aquilo não era paixão. Era veneno. Viu com uma clareza ofuscante que o amor dela era inteiramente condicional, uma transação. Ele fornecia o estilo de vida, o poder, o nome, e em troca ela desempenhava o papel de esposa devota. Mas no momento em que deixava de corresponder às expectativas dela ou questionava os seus motivos, a encenação acabava, e o predador por baixo era revelado. O arrependimento já não era uma dor silenciosa. Era um tridente a rasgar-lhe o ventre. Pensou na calma de Linda, na força inabalável, na dignidade silenciosa perante a traição. Chamara-a de previsível, segura. Agora percebia que a previsibilidade dela era a estabilidade. A sua segurança era um santuário. Trocara uma fortaleza feita de rocha por um castelo de areia. E a maré estava a subir. Os pensamentos voavam constantemente para Theodore. Tinha visto apenas uma fotografia do rapaz. Uma imagem espontânea que um velho conhecido publicara online num parque infantil. Tinha o cabelo escuro dele, mas a imagem estava demasiado distante para ver os olhos. Perguntava-se se seriam do azul calmo e inteligente de Linda, ou do seu próprio cinzento tempestuoso. O desejo de saber, de ver o filho, tornava-se uma dor física. Mas que direito tinha ele? Tinha feito a sua escolha. Tinha se afastado voluntariamente. A peça final do puzzle, aquela que revelaria que isto não era apenas um casamento tóxico, mas um ato calculado de destruição, foi colocada em movimento por um homem que Damian despedira muito. Um nome do passado, um fantasma na festa que agora era forçado a assistir todos os dias. Um técnico de informática discreto chamado David Shen, que Isabela tinha insistido ser um risco de segurança, fora despedido alguns meses antes. David, um funcionário leal durante mais de uma década, ficará profundamente magoado com o despedimento. E também, como se veio a descobrir, era extremamente observador, e estava prestes a destruir por completo o mundo de Damian Blackwood. A vida de Damian tornará-se um número de equilibrismo sobre um abismo que ele próprio criará. De um lado, a fachada pública do poderoso CEO com a esposa deslumbrante e vibrante. Do outro, a realidade privada de um homem preso numa relação psicologicamente abusiva e financeiramente desgastante, assombrado por um arrependimento tão profundo que coloria todos os seus momentos de vigília. Caminhava sobre o fio, fingindo não ver o abismo abaixo. A chamada que mudou tudo chegou numa quarta-feira à tarde. O identificador de chamadas estava bloqueado. Damian, mergulhado numa reunião tensa orquestrada pelos nomeados corporativos de Isabela, quase ignorou. Ao terceiro toque, saiu da sala. Um inexplicável senso de urgência impeli-lo a atender. Senhor Blackwood. A voz era nervosa, hesitante. Quem fala? Perguntou Damian, impaciente. O meu nome é David Shen. Eu trabalhava para si no departamento de TI. A mente de Damian acelerava. David Shen lembrava-se do nome de uma lista de despedimentos que Isabela tinha pressionado meses antes, alegando otimização e redundâncias. Lembro-me, disse Damian, com a curiosidade despertada. Do que se trata, Sr. Shen? Senhor, eu sei que isto não é profissional, mas eu não conseguiria viver comigo mesmo se não lhe dissesse. Quando fui despedido, estava no meio de uma auditoria de segurança de rede. Encontrei algo que não fazia sentido.
Um fluxo de dados oculto de um terminal executivo para um servidor externo encriptado. Damian apertou mais o telefone. De que terminal? Houve uma pausa. Da sua esposa, senhor. A senhora Blackwood. Achei estranho, mas fui despedido no dia seguinte. Mas guardei uma cópia do endereço do servidor. Tenho monitorizado. As transferências de dados não pararam. Aceleraram. São dados financeiros. Senhor Blackwood. Algoritmos proprietários, projetos, tudo. O mundo girava diante dos olhos de Damian. Encostou-se à parede fria de vidro do corredor, o ruído da cidade lá embaixo a desvanecer-se num zumbido surdo. Não podia ser. Isabela era gananciosa. Era manipuladora. Mas espionagem corporativa? Parecia demasiado fantasioso. Por que me está a dizer isto agora? Perguntou Damian, em sussurro. Porque ontem o protocolo de encriptação do servidor mudou, disse David, a voz a ganhar confiança. Agora é de nível militar. Mas antes disso, vi o endereço IP do destinatário que descarregou o último pacote de dados. Não era apenas um hacker qualquer, senhor. O endereço IP está registrado em nome de uma empresa chamada Phoenix Legacy Partners. O nome não significava nada para Damian. E eu investiguei. Phoenix Legacy Partners é uma empresa fantasma, mas a empresa-mãe, senhor, a empresa-mãe é a Rossi Holdings. Rossi. O nome atingiu Damian como um golpe físico. O apelido de Isabela. Tinha assumido que ela vinha de uma família modesta de classe média. Ela tinha lhe dito que o pai era um pequeno contabilista que falecera anos antes. Rossi Holdings, repetiu Damian. A mente num turbilhão de confusão. Nunca ouvi falar. Eram grandes há cerca de 20 anos, explicou David. No ramo do imobiliário. Eram concorrentes diretos da empresa do seu pai. Houve uma batalha de aquisição extremamente hostil. A Blackwood Industries venceu. Os Rossi ficaram arruinados financeiramente. O patriarca, Marco Rossi, morreu de ataque cardíaco um ano depois. Dizem que foi o estresse que o matou. Deixou uma esposa e uma filha pequena. O sangue gelou nas veias de Damian. Uma filha, murmurou ele. Isabela. Sim, senhor, confirmou David com gravidade. Isto não é apenas por dinheiro. Acho que é por vingança. Sabia que não podia confrontá-la sem provas concretas. A palavra de um ex-funcionário descontente não era suficiente. Precisava de um profissional. Pensou no aviso de Arthur Coington na noite do casamento. Engolindo o orgulho, fez a segunda chamada crucial do dia. Arthur, disse ele, no momento em que o velho amigo atendeu, preciso da tua ajuda. E preciso do melhor investigador privado que conheces. O dinheiro não é problema. Arthur não disse eu avisei-te. Limitou-se a responder, conheço um homem. Marcus Thorne, ex-M6. É discreto e implacável. O que se passa, Damian? Acho que a minha mulher está a tentar destruir a minha empresa e a minha vida, disse Damian. As palavras a saberem a veneno. E acho que ela planeia isto há anos. Marcus Thorne era exatamente como anunciado. Um homem calmo, discreto, de fato amarrotado. Tinha olhos que não perdiam nada. Encontrou-se com Damian num bar de hotel discreto, longe dos olhares curiosos da sua própria vida. Damian expôs tudo. A chamada de David Shen, a ligação Rossi, o comportamento de Isabela, as nomeações, o rombo financeiro. Thorne ouviu atentamente, sem tirar notas, o olhar fixo em Damian. Isto não é um simples caso de infidelidade, Sr. Blackwood, disse ele num sotaque britânico calmo, quando Damian terminou. Isto é uma burla de longo prazo, altamente sofisticada. A sua esposa não é apenas uma mulher zangada. Ela é uma operadora. Thorne pôs-se a trabalhar com uma eficiência assustadora. Em 72 horas, o relatório preliminar aterrou na caixa de entrada encriptada de Damian. Era pior do que alguma vez imaginara. Isabela Rossi tinha mentido sobre tudo. A sua identidade inteira era uma fabricação. Não tinha frequentado a escola de negócios estatal como afirmara. Tinha diplomas em finanças e psicologia por Stanford e London School of Economics, financiados por um fundo fiduciário misterioso. O pai dela não era um contabilista modesto. Era Marco Rossi, o homem que o pai de Damian destruíra.
O relatório continha recortes de jornais de há 2 décadas, detalhando a guerra corporativa brutal. A investigação de Thorne revelou uma teia de ligações. O primo que ela colocará na gestão era um contabilista forense. A amiga que trouxera como consultora era uma especialista em espionagem corporativa que tinha sido descredenciada por práticas ilegais. Eram uma equipa. A prova mais incriminatória era financeira. Thorne rastreou o fluxo de dinheiro. As quantias exorbitantes que Damian tinha dado a Isabela não estavam apenas a ser gastas em luxos. Milhões estavam a ser canalizados através de contas offshore, culminando na compra de grandes blocos de ações da Blackwood Industries através de várias entidades anônimas. Ela não estava apenas a roubar-lhe. Estava a usar o próprio dinheiro dele para comprar a corda com que o enforcar, posicionando-se para uma aquisição hostil. A última página do relatório continha uma única fotografia granulada. Era de uma lápide, Marco Rossi. Por baixo, uma mais pequena e recente, Amélia Rossi, a mãe dela. A data da morte, há 3 anos. A causa da morte, segundo o relatório do médico legista que Thorne obtivera, era suicídio. A busca de vingança de Isabela era alimentada por uma dor e fúria que Damian nem conseguia começar a compreender. Sentou-se no silêncio estéril do quarto de hotel, o relatório a brilhar no ecrã do portátil. Viu o rosto de Isabela na sua mente, o olhar apaixonado, os suspiros reverentes, as lágrimas teatrais. Tinha sido tudo uma encenação. Uma atuação de uma vida inteira. Tinha se apaixonado por um fantasma, uma personagem criada com o único propósito de o aniquilar. E nesse momento de devastação absoluta, a imagem do rosto de outra mulher surgiu-lhe à mente. Linda, calma, firme, inteligente. Linda, a mulher que o desafiara, que o enfrentará e o amara sem artifícios. A mulher que estava a criar o seu filho. Chamara o amor dela de gaiola dourada. Mas estava enganado. Tinha sido um santuário. Deixará-o voluntariamente. E agora os lobos não estavam apenas à porta. Estavam dentro da casa. E fora ele quem os deixará entrar. O arrependimento já não era um fogo. Era um inferno, a consumir tudo o que ele achava que sabia sobre si mesmo. Agora tinha as provas. O próximo passo era entrar no fogo e confrontar a mulher que acendera o fósforo. Armado com o dossiê de Marcus Thorne, um documento que detalhava uma traição tão profunda que parecia ficção, Damian foi para casa. A vasta penthouse, outrora símbolo da sua nova vida, agora parecia uma cena de crime lindamente decorada. Cada objeto, cada peça de arte que Isabela escolhera parecia zombar dele, um troféu da sua guerra silenciosa. Encontrou-a na sala de estar, recortada contra as janelas do chão ao teto, com um copo de champanhe na mão. Ela observava as luzes da cidade, o reino que estava a conquistar sistematicamente. Virou-se quando ele entrou, um sorriso brilhante nos lábios. Era o mesmo sorriso que em tempos fazia o seu coração disparar. Agora, fazia-lhe o estômago revirar. Querido, chegaste cedo, ronronou ela, deslizando na sua direção. Estava a celebrar. A nossa nova iniciativa de marketing foi acelerada pelo conselho. A tua equipa estava hesitante, mas as minhas pessoas conseguiram convencê-los da visão. As tuas pessoas, disse Damian, a voz plana, desprovida de calor. Deixou cair o grosso dossiê sobre a mesa de vidro. O som ecoou na sala silenciosa. Precisamos de falar sobre as tuas pessoas, Isabela. Ou devo dizer, Isabela Rossi. O sorriso no rosto dela não desapareceu. Mudou. O calor evaporou, substituído por uma calma gélida e triunfante. A máscara não estava a escorregar. Ela estava a tirá-la, pedaço a pedaço, com uma lentidão teatral e deliberada. Então, o rei finalmente verificou a linhagem da sua nova rainha, disse ela, a voz abandonando o tom açucarado a que ele estava habituado. Agora era nítida, fria e impregnada de uma arrogância que ele nunca ouvira antes. Estava a perguntar-me quanto tempo demorarias. Ficaste descuidado, Damian. Complacente. A falta de negação era mais chocante do que qualquer confissão. Ela não estava arrependida. Estava orgulhosa. Marco Rossi, disse Damian, sentindo o nome pesado na língua. O meu pai arruinou-o. Arruinou-o. Isabela soltou uma gargalhada curta e seca, sem um pingo de humor. O teu pai não o arruinou.
Ele desmantelou, sugou a empresa até o último cêntimo, manchou o nome dele na imprensa e limpou os ossos do seu império como um abutre. O meu pai era um homem bom. Construiu a empresa do nada. Tinha orgulho. O teu pai partiu-lhe o coração. E depois o corpo cedeu. Mas vocês, os Blackwood, chamam a isso boa gestão. Ela deu um gole no champanhe, os olhos a brilhar com um fervor que era aterrador. E a minha mãe? Aguentou anos. Um fantasma na própria vida, assombrada pelo que a tua família fez. Há 3 anos, finalmente desistiu. Enterrei-a. E, sobre a sua campa, fiz uma promessa. Não iria apenas procurar justiça. Iria procurar aniquilação. Olho por olho. Empresa por empresa. Legado por legado. Damian fitou-a, finalmente compreendendo a profundidade do abismo em que tinha tropeçado. Esta não era uma mulher com quem podia argumentar. Era uma fanática em missão sagrada de vingança. Então tudo, o caso, o amor, o casamento, foi tudo uma mentira? Fez a pergunta, soando ingênuo até para os seus próprios ouvidos. Ela fez um gesto em volta da Penthouse. Este apartamento, os carros, as joias que me deste com tanta generosidade, vendi quase tudo. As verdadeiras peças, pelo menos. O resto são réplicas. O dinheiro, juntamente com os dados corporativos que a minha equipa tem drenado dos teus servidores nos últimos 18 meses, foi muito útil. Enquanto fingia ser o marido amoroso, eu comprava-te por debaixo dos teus próprios pés. O golpe final veio quando o telefone dela vibrou na mesa. Ela olhou para o ecrã, um sorriso lento e cruel a espalhar-se-lhe no rosto. Ah, timing perfeito, disse ela, virando o ecrã para ele. Era um alerta noticioso de uma publicação financeira de renome. A manchete dizia: oferta de aquisição hostil lançada sobre a Blackwood Industries. Conselho em sessão de emergência enquanto ações despencam. Os dados que a minha equipa divulgou há 1 hora mostravam fraquezas sistêmicas na tua linha de ID e relatórios de lucros falsificados dos últimos 2 trimestres. Um pouco de contabilidade criativa feita pelos meus. As ações estão em queda livre e o meu consórcio anônimo de investidores, Phoenix Legacy Partners, acabou de fazer uma oferta para comprar a participação maioritária por cêntimos. O conselho, incluindo o velho amigo do teu pai, George Sterling, que tu tão tola e arrogantemente alienaste, está neste momento a votar para aceitar a oferta e salvar a empresa do colapso. E claro, vão votar sim. Era um checkmate corporativo. Ela não o sabotara apenas. Criará uma crise e posicionara-se como a única salvadora. Estás destruído, Damian, disse ela, a voz num sussurro triunfante. A tua empresa será minha. Vou desmantelá-la, vendê-la em pedaços e salgar a terra onde o nome Blackwood outrora esteve. Serás uma nota de rodapé na história do teu próprio pai. Uma advertência sobre um tolo que trocou o seu império por um rosto bonito. Nesse momento, Damian não sentiu nada. Nem raiva. Nem tristeza. Apenas um vasto vazio oco. Perderá tudo. A esposa, o filho, a empresa, a fortuna. Tinha estado tão obcecado com controlo, e desde o início fora completamente e totalmente controlado. Pensou em Linda. Pensou no aviso dela. Não és tão cuidadoso como pensas. Tinha descartado isso como a amargura de uma mulher magoada. Tinha sido a verdade nua e crua. Olhou para Isabela, o rosto belo, distorcido pelo ódio vitorioso. Alguma vez foi real? Perguntou uma última vez. Ela ponderou a pergunta por um momento. Gostei do desafio, admitiu finalmente, e tirei algum prazer em saber que cada beijo, cada toque, era mais um prego no teu caixão. Agora, se me dás licença, tenho uma empresa para adquirir. Os meus advogados entrarão em contato sobre o divórcio. Fico com esta Penthouse, obviamente. Quanto ao resto, bem, não sobrará muito com que te preocupares. Ela virou-se e saiu da sala, deixando Damian sozinho nas ruínas da sua vida. O rei fora destronado. O castelo estava a desmoronar. E ele não era mais do que um fantasma a assombrar os destroços do seu monumental erro. O arrependimento já não era uma emoção. Era o próprio ar que respirava, tóxico e sufocante. As consequências foram rápidas e brutais. A aquisição de Isabela foi uma obra-prima de destruição corporativa.
Como ela previra, o conselho, em pânico com a queda das ações e o escândalo dos dados vazados, aceitou a oferta hostil da Phoenix Legacy Partners. Em menos de uma semana, Damian Blackwood foi removido como CEO da empresa que levava o seu nome. Isabella foi nomeada nova presidente, um movimento que abalou o mundo financeiro. A sua história, a filha injustiçada e brilhante a vingar o legado do pai, tornou-se lenda. Um conto de fadas sombrio para os corredores de Wall Street. Damian ficou com uma fração da sua antiga fortuna. O divórcio de Isabella foi rápido e impiedoso. Os advogados dela, munidos do acordo pós-nupcial que ele fora demasiado arrogante para exigir, levaram quase tudo o que restava. Vendeu a Penthouse para cobrir as custas legais e mudou-se para um pequeno apartamento alugado que parecia estranho e impessoal. Os tabloides fizeram a festa, pintando-o como bilionário tolo, o titã corporativo derrubado por vaidade e um rosto bonito. Durante meses, Damian vagueou numa névoa de vergonha e inércia. O homem que outrora comandava salas de reuniões agora mal conseguia sair da cama. O telefone nunca tocava. O silêncio era um lembrete constante da vida que queimara. O arrependimento era um peso físico sobre ele, a dificultar-lhe a respiração. Não era a perda do dinheiro que o atormentava mais. Era a memória do rosto de Linda, calmo e sábio, quando lhe disse para sair. Era o nome Theodore Vance num anúncio de nascimento. Um nome que era o testamento da sua remoção da vida do próprio filho. Foi Jonathan Finn quem finalmente rompeu o muro da autocomiseração de Damian. Apareceu no apartamento sem avisar, com um saco de compras, e não pestanejou perante a desordem ou as cortinas fechadas. Chega, Damian, disse Jonathan, a voz firme mas não cruel. Cometeste um erro colossal, que destruiu a tua vida. Mas ainda estás vivo. A questão é, o que vais fazer agora? Não há nada a fazer, murmurou Damian. Acabou. Nem pensar, respondeu Jonathan, num disparo. Tens um filho que vai crescer a ouvir histórias sobre o pai. Neste momento, essas histórias não são boas. Não podes mudar o passado, Damian. Mas tens o dever de tentar construir um futuro decente. Se não por ti, então por ele. As palavras de Jonathan foram um balde de água fria. Tinha razão. Esconder-se na escuridão não era uma solução. Tinha de enfrentar as consequências das suas ações. Tinha de enfrentar Linda. Reunindo toda a coragem que lhe restava, pediu Arthur Coington para atuar como intermediário. Não pediu perdão nem reconciliação. Pediu apenas para ver o filho. A resposta chegou uma semana depois, não de um advogado, mas da própria Linda. Era um e-mail curto e simples. O Theodore e eu estamos muitas vezes no parque infantil do Presídio Parque aos sábados de manhã por volta das 10 horas. Ele gosta dos baloiços. Não havia calor, mas também não havia veneno. Era uma abertura, uma nesga de graça que ele sabia que não merecia. Nesse sábado, Damian ficou à beira do parque infantil, o coração a bater-lhe com força no peito. Viu-os imediatamente. Linda estava sentada num banco, elegante e serena num simples vestido de verão. E a correr pela relva, a perseguir uma bola vermelha brilhante, estava um menino com uma cabeça cheia de caracóis escuros. Theodore. Tinha quase 2 anos. Quando o menino tropeçou e caiu, Linda correu para ele, levantou-o nos braços. Beijou-lhe o joelho esfolado, e o menino riu-se, o rosto iluminado. Nesse simples momento materno, Damian viu todo o universo de amor e família que ele tão casualmente descartara. Respirou fundo e caminhou na direção deles. Linda viu-o aproximar-se, a expressão indecifrável. Levantou-se, segurando Theodore junto a si. Damian, disse ela, a voz calma e equilibrada. Linda, respondeu ele, a voz embargada pela emoção. Não conseguia tirar os olhos do menino nos braços dela. Ele é lindo. Sim, disse ela simplesmente. Ela olhou para o filho e depois de volta para ele. Não me interessa voltar ao passado. Segui em frente. Comecei uma pequena consultora de arte. Está a correr bem. O Theodore e eu temos uma boa vida. Uma vida feliz. Ele viu que era verdade. Ela não era uma vítima. Estava a florescer. Tinha construído uma nova vida a partir das cinzas da que ele destruiu. Posso, começou ele, gesticulando timidamente na direção do filho.
Linda hesitou por uma fração de segundo e depois ajoelhou-se. Theo, este é o Damian, disse suavemente. Ele é o teu pai. O menino olhou para ele com olhos grandes e curiosos. Não eram os olhos azuis de Linda nem os cinzentos dele. Eram avelão únicos, brilhantes, salpicados de ouro. Eram só dele. Theodore estendeu a mãozinha gordinha e tocou no rosto de Damian. Nesse momento, o peso esmagador do arrependimento caiu sobre Damian. Não era apenas uma empresa ou uma fortuna que perderá. Era isto. Era ver o filho dar os primeiros passos, ouvir as primeiras palavras, beijar joelhos esfolados. Eram as manhãs silenciosas, os jantares em família, a alegria simples e profunda de ser pai e marido. Trocara tudo por uma mentira, e a realidade da sua perda era mais dolorosa do que alguma vez imaginara. Sabia que aquilo não era um final de Hollywood. Não haveria reencontro com lágrimas, nem recuperação da vida antiga. O perdão de Linda não estava em cima da mesa. Apenas uma civilidade fria e distante, pelo bem do filho. Talvez pudesse conquistar o direito de ser pai. Mas perderá para sempre o direito de ser marido. Seria um visitante na vida do próprio filho, um pai de fim de semana, um homem na periferia da família que devia liderar. Ficou durante uma hora, a empurrar Theodore nos baloiços, os movimentos desajeitados e incertos. Observou o laço fácil e amoroso entre mãe e filho, um laço do qual não fazia parte. Ao sair do parque, olhou para trás uma última vez. Linda estava a levantar Theodore no ar, e o riso do menino ecoou pela relva verde. Era o som da vida que ele perderá, uma vida que seguiria em frente, vibrante e bela, sem ele. Ele era o milionário que tinha tudo, e que, no fim, ficou sem nada do que realmente importava. A história de Damian Blackwood é um lembrete cru e brutal de que as torres mais altas podem ter os alicerces mais fracos. Ele não perdeu apenas a fortuna. Perdeu a bússola moral, ofuscado pelo brilho do ego e da bajulação. Trocou o amor calmo e inabalável da esposa grávida, Linda, pela performance apaixonada e teatral de uma manipuladora mestre, Isabela. Isto não foi apenas um erro. Foi a demolição voluntária de uma família verdadeira por uma mentira bela e calculada. O arrependimento com que vive agora é a sua verdadeira sentença vitalícia. E você? Acha que Damian foi vítima de um golpe brilhante? Ou que recebeu exatamente o que merecia pela sua traição? Diga-nos a sua opinião nos comentários abaixo. Se esta história de drama, traição e arrependimento profundo tocou, por favor dê um gosto neste vídeo, partilhe com alguém que goste de histórias com consequências da vida real e não se esqueça de subscrever para mais narrativas arrepiantes que não vai querer perder.